Você sabia que os maiores milionários da história já usaram os mesmos princípios que Deus nos ensina na Bíblia? E se eu te dissesse que você também pode aplicar esses segredos milenares para criar um negócio de sucesso, crescer financeiramente e ainda viver um propósito maior? Fique comigo, porque hoje eu vou revelar o mapa para prosperar no mundo dos negócios à luz da Bíblia Sagrada. E não é apenas sobre dinheiro, é sobre legado. Olá, empreendedores. Sou Orlando Asfi. Hoje vamos falar sobre sonhos, estratégias e fé. Sobre como podemos transformar ideias em negócios e negócios em impacto. Tudo à luz dos princípios bíblicos e das melhores práticas do mundo moderno. Quero que vocês saibam desde o início. É possível prosperar, crescer e se tornar financeiramente bem-sucedido sem abrir mão de valores éticos, da fé e de sua identidade. O que diz a Bíblia Sagrada sobre enriquecer financeiramente? A prosperidade financeira, à luz da Bíblia, não é o acúmulo egoísta de riquezas, mas a manifestação de um plano maior que reflete a bondade, a justiça e a generosidade de Deus. A Bíblia apresenta a prosperidade financeira como algo possível e abençoado. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8, consta o seguinte: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas. Aqui, prosperar financeiramente não é motivo para orgulho ou independência de Deus, mas dependência e gratidão. Quando nos lembramos de que Deus é a origem de nossas conquistas, evitamos a idolatria do dinheiro e cultivamos um coração generoso e temente ao Senhor. E em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é quem enriquece e ele não acrescenta dores. Aqui a prosperidade verdadeira não está apenas na quantidade de bens, mas na qualidade de vida que ela promove. A bênção de Deus enriquece sem roubar o tempo com a família, a saúde ou a paz interior. A Bíblia apresenta inúmeros personagens ricos e abençoados por Deus. Abraão possuía muitas terras, gados, servos e prata. José do Egito, como governador do Egito, acumulou riquezas, organizando o maior sistema de armazenagem da época. Salomão foi o homem mais rico de sua época, acumulando ouro, prata, terras e riquezas materiais. Jó era riquíssimo, perdeu tudo, mas foi restaurado com o dobro. O que estes personagens têm em comum? Em primeiro lugar, eles cumpriram as 3 dimensões para obter a prosperidade bíblica. Quais sejam? A dimensão espiritual. A prosperidade começa no relacionamento com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. A dimensão moral. A prosperidade material deve refletir princípios como honestidade, ética e justiça. O Senhor detesta balanças desonestas. Provérbios, capítulo 11, versículo 1. E a dimensão social. A verdadeira riqueza é medida pelo impacto positivo na vida de outros. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Mas, mesmo pessoas pobres podem cumprir estas 3 dimensões? Então, é preciso algo mais à luz da Bíblia para se tornar rico financeiramente. Abraão, José do Egito, Salomão e Jó adotaram os 5 princípios para a prosperidade que são válidos até os dias de hoje. Quais sejam? 1. Conexão espiritual e propósito claro. Alinhe-se à fonte. Reconheça a Deus como provedor e confie em suas promessas. Tenha propósito claro. Determine como sua prosperidade servirá a um bem maior para servir ao reino de Deus. 2.
excelência e ética no trabalho. Trabalhe com excelência e busque a especialização, pois a prosperidade é resultado de mérito, não de acaso. Tome decisões alinhadas com valores éticos, mesmo que difíceis. 3. Sabedoria financeira e vigilância constante. Submeta os planos financeiros à vontade de Deus. Invista em conhecimento. Busque conselhos sábios. Esteja atento às armadilhas da riqueza. 4. Planejamento e gestão de recursos. Seja um bom administrador dos recursos. Planeje. Trace seus objetivos e metas. Poupe e invista sabiamente e evite dívidas desnecessárias. 5. Generosidade como multiplicador. Pratique a generosidade estratégica. A generosidade cria redes de reciprocidade e atrai bênçãos. Doe parte de suas riquezas para causas justas e para ajudar os necessitados. Além disso, eles integraram os princípios com técnicas e ferramentas modernas para impulsionar seus negócios, quais sejam network estratégico. Assim como Salomão usou alianças comerciais, você deve criar conexões que agreguem valor ao seu negócio. Adaptação ao mercado. O mundo muda rápido. Esteja sempre atento às tendências, mas mantenha sua essência. Quando José interpretou os sonhos do faraó sobre os 7 anos de fartura, seguido pelos 7 anos de fome, ele demonstrou uma compreensão profunda das necessidades futuras. Sua sugestão de armazenar grãos durante os anos de abundância foi uma estratégia visionária que salvou o Egito e as regiões vizinhas da fome. Mentalidade de crescimento. Aprenda com os seus erros. Lembre-se, cada fracasso é um passo para o sucesso. A vida de Davi, rei de Israel, foi marcada com sucessos e fracassos, mas ele soube aprender com suas quedas e transformá-las em oportunidades de crescimento pessoal e espiritual. Tecnologia e inovação. Use ferramentas digitais para escalar seu negócio. Se José estivesse vivo hoje, ele provavelmente teria um software de gerenciamento de grãos. Um alerta sobre a riqueza. A prosperidade bíblica inclui advertências sobre o perigo de uma visão distorcida da riqueza, sobre a idolatria financeira, em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Sobre o egoísmo, a parábola do rico insensato, em Lucas, capítulo 17, versículos 16 a 21, nos lembra que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que damos e no legado espiritual que construímos. E sobre a arrogância, em Timóteo, capítulo 6, versículo 17, quando diz: aos que têm riquezas, neste mundo ordenem que não sejam orgulhosos e que não ponham suas esperanças nessas riquezas, pois elas não são segurança nenhuma. Caros empreendedores, Deus deu a cada um de vocês um talento único. Talvez você seja bom em design, vendas, culinária, tecnologia ou liderança. Esses talentos são sementes. O que você vai fazer com eles? Lembre-se, a parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. Os servos que multiplicaram os talentos receberam mais ainda, mas o que enterrou o talento perdeu tudo. Isto nos ensina que Deus espera que sejamos produtivos com o que Ele nos deu. Então, hoje eu quero desafiá-los. Sonhem grande. Deus é maior do que qualquer limitação. Trabalhem duro. O sucesso não vem para preguiçosos. E ajudem outras pessoas. Quando você abençoa, é abençoado em dobro. O sucesso é o seu alvo, mas Deus é o centro.
Vocês têm o poder de mudar suas vidas, das suas famílias e do mundo. Com Deus ao seu lado, nada é impossível. Não é sobre ficar rico apenas por si mesmo, mas sobre criar algo que glorifique a Deus, ajudar os outros e prosperar de forma ética e sustentável. Lembre-se, a prosperidade começa no coração, é impulsionada pela mente e se manifesta em ações práticas. Agora é a sua vez. Vá e construa, trabalhe, acredite e, acima de tudo, faça tudo para a glória de Deus. O sucesso de amanhã começa com sua decisão de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu estou aqui para ajudar você a alcançar o sucesso que Deus planejou para a sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a jornada de cada um de vocês.